Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje quero falar sobre o chamado de Daniel. O chamado de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8 para a nossa meditação. Diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Se você não teve nenhuma experiência de chamado profético, fique em paz. Tá? É assim que eu quero começar essa mensagem. Se você que está me ouvindo ou me assistindo não teve nenhuma experiência do chamado de Deus, fique em paz. Por quê? Porque Daniel também não. Daniel é um dos profetas mais interessantes, um profeta de revelações apocalípticas, e ele não teve um chamado de Deus. Isso é incrível. Ou seja, ele não teve assim uma experiência profunda de chamado, tá? Nós não vemos ele sendo chamado por Deus de uma forma assim única e exclusiva. Não, nada disso, nada disso. No caso de Daniel, não existe uma experiência, né, de chamado no livro dele. Nada de trono e serafins, nada de rodas e querubins, nada de revelação desde o ventre de sua mãe, nada disso. Mas nós percebemos uma coisa interessante em Daniel. Ele é dedicado ao Senhor desde a sua mocidade. Ele é dedicado ao Senhor, fiel ao Senhor acima de tudo. E vou te provar que ele é fiel ao Senhor acima de tudo. Pense comigo. Daniel ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia na sua adolescência. Quando adolescente ele foi tirado dos seus pais, removido da terra que ele tanto amava. Veja Daniel 6,10, você vai ver que ele amava Jerusalém. Ele foi arrancado de lá e foi introduzido em terra estranha. E não somente isso, ele ainda foi forçado, né, a servir e trabalhar para o mesmo rei que destruiu Jerusalém, que provavelmente matou seus pais, que era um homem sanguinário e idólatra. E não somente isso, Daniel ainda foi feito eunuco, né? O que matou o seu maior sonho, ou melhor, o maior sonho de todo judeu, que é ter uma família, que é ter filhos que deem continuidade à sua linhagem. E aí você pergunta, peraí, Daniel era eunuco? Como que eu sei que Daniel era eunuco? Primeiro, capítulo 1, verso 3. O chefe de Daniel era chefe dos eunucos. Portanto, Daniel e os demais meninos todos lá, eunucos. Tá? Segundo, conforme a história, né, nesses tempos de reis e palácios, qualquer pessoa que vai trabalhar no palácio tem que ser eunuco, porque caso contrário se torna uma ameaça para as mulheres da família real e as concubinas do rei. Então, também tem um outro dado, né? Para ser lançado na cova dos leões, quando ele foi lançado, ele foi sozinho. E o costume da época era condenar toda a família, mas Daniel não tinha família. Porém, quando Deus reverteu a história, os seus inimigos foram lançados na cova e eles sim foram lançados com toda a sua família. Veja Daniel 6,24. Tá? E talvez a pior parte, né, o que mais fere o orgulho de um judeu que ama o seu Deus, que foi o quê? A troca do nome. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, mas ele passou a ser chamado de Beltesazar, que significa Bel protege o rei, ou seja, Baal protege o rei. Então, você acha que Daniel não tinha motivos para murmurar? Você acha que Daniel não tinha motivos para reclamar? Você acha que Daniel ele não tinha motivos para de repente abandonar Deus e morrer? Ou no mínimo, ele não deveria viver assim cheio de mágoas e rancor, né, depressivo, né, chateado pelo resto da vida? Com certeza tinha muitos motivos. Então é por isso que eu digo que Daniel é dedicado ao Senhor e fiel ao Senhor acima de tudo, porque ele passou por tudo isso e permaneceu fiel a Deus. Então,
Veja que ele é alguém, com certeza, que segue o seu nome, né? Significa Deus é meu juiz. Então ele é alguém que acredita que Deus é seu juiz, que Deus vai fazer justiça. Mas ele está vivendo uma baita de uma injustiça durante a sua vida. Mas eu imagino que Daniel ele acreditava que o Deus dos céus haveria de julgar a sua causa. Agora aprendemos um pouco com ele. Nós vivemos dias onde muitos precisam de bênçãos para serem fiéis a Deus, né? Passam qualquer dificuldade pequena e aí já querem desistir de tudo, voltar atrás, por causa de coisinhas mínimas. Então, qual foi o chamado de Daniel? Nenhum. Mas ele foi um homem fiel e dedicado. O Senhor não rejeitará uma pessoa assim, tá? Alguém que mesmo na dor e no sofrimento permanece fiel ao Senhor é certamente muito valioso no reino de Deus. Talvez você não seja louvado aqui, nem reconhecido na terra, mas se você é fiel ao Senhor, apesar de tudo que passa, então tenha certeza de uma coisa, lá no céu o seu nome é comentado. Veja Daniel 10:11. O anjo disse para ele, Daniel, homem muito amado. Aleluia. Não deixe o sofrimento cegar os teus olhos, os olhos do teu entendimento, pois você pode ser injustiçado de todos os lados, de todas as formas nessa vida, mas certamente Deus é teu juiz. E diante dele tu és homem muito amado, mulher muito amada. Eu pergunto, qual foi a recompensa que Daniel recebeu por permanecer fiel a Deus, ainda que estivesse toda a sua vida na Babilônia? Bom, vamos lá, vamos ver algumas. Daniel ele teve o privilégio de andar com Deus e conhecer os planos de Deus para o futuro. Eis as profecias no seu livro. Ele teve o privilégio de ter assim um espírito excelente, cooperando com ele em tudo. Veja Daniel 6:3. Ele teve o privilégio de receber anjos em sua casa. O anjo Gabriel chegava lá, ô rapaz, estava te esperando, toma um café. Ele teve o privilégio de viver suficiente para ver a queda da Babilônia, a mesma que destruiu Jerusalém. Tá? E Daniel ele pôde ver com seus olhos o juízo de Deus vindo sobre aquele império. E não somente isso, Deus concedeu a Daniel a honra de anunciar a queda deles, interpretando aquilo que a mão misteriosa escreveu na parede. Daniel 5:18-28. Então, não importa quanto sofrimento você irá enfrentar nessa terra, mas sim que Deus é seu juiz. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Glória a Deus. Medite no Salmo 37. Amém? Aleluia. Então, conforte o seu coração, aquiete sua alma, porque Deus é seu juiz e tudo o que você está passando, de ruim ou de bom, de mal ou de pior, Deus está vendo. Tá? Como disse Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra? Oh, glórias a Deus! Que o Santo Espírito do Senhor te abrace nessa hora e te conforte. Amém? Glória a Deus. Tá? Envia essa palavra para quem precisa. Conhece alguém que está assim passando uma dificuldade extrema, que está sofrendo tanto quanto Daniel, que está sozinho, que está desconsolado, tá? Que perdeu tudo igual Daniel perdeu e que foi obrigado a fazer coisas que não queria, a estudar o que não queria ou a trabalhar para quem não gostaria. Manda essa palavra para ele ou para ela. Ah, você não sabe, mas a palavra de Deus tem um poder consolador incrível. E ela só funciona, né, com aqueles a quem Deus quer falar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu aguardo o seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. E aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Quero aproveitar aí também e dizer que nós temos um grupo de estudos no WhatsApp. Tá? Se você quiser receber estudos e mensagens edificantes, de bênção, de vitória, mas também de cajado, de exortação, de correção, você pode participar do nosso grupo gratuitamente.
tá bom? Acesse clubedepregadores.com.br e lá você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no WhatsApp. Amém? Então, um abraço. Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.